cada um deve levar a sua própria cruz. Glória a Deus, aleluia. Marcos capítulo 8, versículo 34. Todos encontraram? Amém. Então vamos ler. Leia conforme a sua tradução, irmãos. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitará ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com seus santos homens. Santos anjos. Querido Deus eterno, Pai, obrigado pela tua palavra. Antes de fazer a oração da sua serva, mas que o Senhor possa nos conduzir pela tua palavra, porque queremos, Senhor, extrair destes versículos lições espirituais para a nossa vida, Senhor, e que possamos ser cheios da tua presença, da tua graça, e que possamos entender, Senhor, nesta noite, através da tua palavra, o verdadeiro sentido da cruz de Cristo para a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quem pode dar glória a Deus a Jesus? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, esse é um texto muito lindo, embora escrito aqui no livro de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 34. Talvez aí na tradução da sua Bíblia esteja enfatizado o tema em cima: cada um deve levar a sua própria cruz, ou cada um deve levar a sua cruz. Então, o tema que eu daria para este texto hoje é as lições espirituais da cruz de Cristo. Embora um domingo abençoado, onde nós estamos aqui reunidos com a nossa família para mais uma vez ouvirmos a palavra de Deus, por que não falarmos da cruz de Cristo, né? Embora a gente escute uma mensagem de vitória, embora a gente escute uma mensagem sobre o cego Bartimeu, embora a gente escute uma mensagem sobre várias coisas, mas a principal nesta noite é falarmos sobre a cruz de Cristo. Porque não lembrarmos, né? Fazermos menção do nome do Senhor e analisarmos um pouco sobre os sofrimentos do Senhor. Embora aqui no capítulo 8 ele chama os discípulos, chama a multidão, e a Bíblia diz que ele fala: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Todos nós, nesta caminhada que temos com o Senhor, nós temos o dever de carregarmos a nossa cruz. Que cruz é essa, irmão? Será que é aquela cruz de madeira que Jesus carregou? Embora simbolicamente para nós imaginarmos essa cruz, o peso espiritual que temos que carregar, né? O fardo que todos nós temos que carregar, né? Uns têm um fardo maior do que o outro, uns têm um fardo mais pesado. Embora tu não saiba exatamente o peso, né, o fardo que cada um leva. Também você olha para o seu irmão que está para o seu lado e diz: não, o irmão leva uma vida tão boa, né? Está aqui na igreja, está alegre, está sorridente. Mas você não sabe o que essa pessoa passa no seu trabalho, passa na sua casa, enfrenta com seus filhos, enfrenta com um parente que talvez ainda não é liberto, que está nas drogas, que está na prostituição, que tem você como uma coluna principal na sua casa, na sua família. Você carrega um peso, você carrega o fardo muito pesado, que além de não ser seu, você também faz para você não ser seu. Carrega o fardo de alguém que está disposto a te ajudar. Então você precisa não só carregar a sua cruz, como também você precisa ajudar quem está fraco na fé, a ponto de abandonar a cruz. A Bíblia diz que Jesus está caminhando em direção ao Gólgota. Quando a Bíblia diz que ele já está desfalecendo, fraco, de tanto padecer, ele para à beira do caminho, e a Bíblia diz que os soldados romanos pegam o homem que ia passando naquele momento, chamado
chamado Simão da cidade de Cirene, diz que é Simão Sirineu. E ali ajuda Jesus a carregar a cruz, a levantar. Mas em determinado ponto a gente sabe que o Senhor tinha esse objetivo de levar a cruz e ir até o final para nos trazer a vitória. Embora no Antigo Testamento a cruz era um sinal de maldição, e veremos isso mais à frente. A cruz era um sinal de maldição, até Cristo cravar na cruz a vitória e trazer a vitória para o povo de Deus. A gente vamos meditar um pouco mais e entender o que a Bíblia tem a nos dizer a respeito da cruz. Embora no Antigo Testamento seja sinal de maldição, mas a gente vê que Jesus ele veio para a nossa vida para transformar a maldição em bênção. Quem assim acredita, diga glória a Deus. No capítulo 8, versículo 34, ele diz: negue-se a si mesmo. Não significa odiar a si próprio ou rejeitar o básico de que precisamos para viver, mas entregar o controle da nossa vida totalmente a Cristo. Peço que os irmãos tenham um pouco de paciência, tá, irmãos? Preste bastante atenção para você extrair o máximo que você puder. Quem carregava a cruz estava a caminho da execução. Portanto, isso representa aquele que está morto para as suas próprias vontades. Alguém que está disposto a assumir todos os compromissos para que o seu viver cristão seja completo. O chamado de Jesus ao discipulado foi feito a todos que quiserem, como ele disse: vi após mim. Não há nada que possa impedir quem está disposto a fazer isso. Nos dias de Jesus, tomar a cruz era, antes de tudo, uma confissão pública, não uma decisão tomada em segredo. A partir do capítulo 8, versículo 35 e versículo 36, ele cita: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele faz uma pergunta. A aparente perda material significa ganho, enquanto o aparente ganho material pode ser considerado uma grande perda. Quem pode ler Mateus capítulo 19, versículo 21, irmãos? Então, é necessário nessa terra renunciarmos algo para que possamos seguir o Senhor. Embora, como eu disse, a aparente perda material significa ganho, enquanto o aparente ganho material pode ser considerado uma grande perda. Capítulo 8, versículo 36, ele diz: tome a sua cruz e siga-me. A cruz de Cristo é símbolo de sofrimento. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 21. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 21, ele vai dizer assim, ó: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. E ele continua o texto, no capítulo 4 de 1 Pedro, a partir do versículo de número 13, ele diz bem assim, ó: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes de quê? Das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijei e alegreis. Aleluia. E ele continua que tomar a sua cruz, a cruz de Cristo é símbolo de sofrimento, mas também é símbolo de morte. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, a partir do versículo de número 39, Atos 10, 39, ele vai dizer: e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, o qual o mataram, fazendo o quê? Pendurando no madeiro. O madeiro é um
e depois dos evangelhos sinóticos, ele já traz uma simbologia no grego como madeiro. Então, veremos isso claramente, irmãos. E ele continua que a cruz de Cristo, além de simbolizar o sofrimento, simboliza também a morte, né? Simboliza a morte, também simboliza a vergonha. No livro de Mateus, capítulo 27, e o versículo de número 39, Mateus 27, 39, ele vai dizer assim, irmãos. Mateus 27, a partir do versículo 38, ele diz assim, ó: e foram crucificados com ele dois salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças. E ele continua dizendo que a cruz de Cristo, além dela simbolizar a vergonha, ele também significa rejeição, porque todo aquele que decide carregar a cruz de Cristo é rejeitado. Ele passa por afronta. O próprio Senhor Jesus, ele passou por afronta, porque nós não vamos passar por afronta, por pregarmos o Evangelho, por decidirmos negar este mundo, decidirmos negar algo, renunciar a algo e passarmos a seguir Ele. E como, irmão, que é uma renúncia pessoal, como devemos renunciar? No livro de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo de número 24, ele vai dizer assim, ó: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome o quê? A sua cruz e siga-me. Ele não disse tome o microfone, ele não disse tome a sua roupa, ele não disse tome o seu sapato, ele não disse, irmãos, tome o seu dinheiro e me siga. Ele disse: aquele que quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, podemos sim se extrair as lições espirituais da cruz de Cristo para as nossas vidas. E termina aí, irmão? Não, porque quando o crente nega a si mesmo, ou seja, quando o crente toma a sua cruz e segue a Cristo, ele nega a si mesmo. Quem pode ler Lucas 14, versículo 26 e 27? Quando o crente nega a si mesmo, ou seja, quando o crente toma a sua cruz e segue a Cristo, ele nega a si mesmo. Lucas 14, 26 e 27. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Aleluia. Aleluia. Então, Deus. e decidir abraçar, além de vir a Jesus, vir após Ele, negar a si mesmo, você tem que se renunciar. Aquilo que eu gosto, agora eu não vou mais gostar. Aquilo que eu praticava, agora eu não vou mais praticar. Então, a partir do momento que você vive para Cristo, você morre para o mundo. A partir do momento que você decide vir até o Senhor, você tem que morrer para o mundo e viver uma vida para Cristo. O que é viver uma vida para Cristo? É obedecer a sua palavra, cumprir os seus mandamentos e zelar pela sua vida espiritual, amém? E aquele que decide abraçar esse Evangelho, decide vir a esse Cristo, ele tem que no mínimo abraçar 3 classes de lutas e sofrimento. E quais são, pastor? Lutar até o final contra o pecado. No livro de Romanos, no capítulo 6, Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1, esta é a primeira classe que o ser humano tem que abraçar quando ele decide chegar ao Senhor Jesus, quando ele decide seguir ao Senhor Jesus. Uma palavra mais discipulada nesta noite, né, irmãos? Então o apóstolo Paulo fala que para vir após Cristo nós temos que renunciar e nós temos que enfrentar no mínimo 3 classes de lutas e sofrimento. A primeira é lutar até o final contra o pecado. Irmãos, enquanto nós estivermos nessa terra, para nós seguirmos ao Senhor, é necessário nós lutarmos dia e noite, noite e dia após dia, lutarmos
contra o pecado. Por quê? Porque no livro de Romanos, capítulo 6, Paulo escreve aos romanos dizendo: que diremos, pois? Permaneceremos nós no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos, quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Olha aí, ó. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho, olha só, irmão, a partir do momento que você decide a servir ao Senhor, você vai ter que morrer para o velho homem. E ele diz no versículo 7: porque aquele que está morto está justificado no pecado. Versículo 6: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado no pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado, mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Isto o apóstolo Paulo falando aos romanos a respeito de Cristo Jesus, o quanto ele padeceu. E ele continua no versículo 11 do capítulo 6: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para com Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, olha só, irmão, a alerta que Paulo faz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. E ele continua: nem tampouco apresentei vossos membros ao corpo como instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por quê? Porque pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum, irmãos. Mas sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que temos servido do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina, e que fostes entregues e libertados do pecado, fostes feitos servo de justiça. E o apóstolo Paulo fala para os romanos ainda dizendo assim: irmão, eu falo a vocês, ó romanos, falo como homem, pela fraqueza da nossa carne, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para virem a imundícia, para servirem a imundícia, e a maldade para a maldade, assim apresentai-vos agora os vossos membros para que sirvam a justiça pela santificação. Versículo 20 ele diz: porque quando eres servos do pecado, estavas livre da justiça. E que fruto tinha então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim dela é a morte. Versículo 22: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Versículo 23: porque nós devemos lutar sempre contra o pecado. É o primeiro ponto crucial para o verdadeiro seguidor de Jesus, é lutar contra o pecado. Ele diz no versículo 23, finalizando, ele diz: porque o salário
João no capítulo 7 e no versículo 7 está escrito assim, ó, João 7,7, ele vai dizer: o mundo não vos pode aborrecer. Isso é o próprio Senhor Jesus falando, mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Quem pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. E termina aí, irmão? Não. Em 1 Coríntios, capítulo 1. É Bíblia, tá? Aleluia. É Bíblia. Glória a Deus. Veio do trono, tá? Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 ao versículo 21 em diante. Vamos ler, que Paulo é muito certo no que ele fala, irmãos. Ele não duvida. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz assim, ó, a partir do versículo 18: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Visto como a sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus a salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal. Olha só, porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedorias. Mas nós, olha só, nós, os gentios, ele estava falando, nós, Paulo, os gentios, ele disse assim, ó: mas nós pregamos o quê? A Cristo e este crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação para que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos segundo os nobres que são chamados, mas Deus escolheu, olha só, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vistas deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual nos foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Posso ouvir um amém? Talvez você venha para o culto e diga assim: eu não gosto de um certo pregador que prega, eu não gosto de um pregador que vai pregar, só prega na sua vida, dizendo: eu vim indicando fulano, eu fiz isso, acontece isso comigo, eu já preguei não sei onde, eu fiz não sei o que. O pregador passa o culto todinho falando da vida dele, que ele faz isso, que ele deixa de fazer, o que ele vai fazer. Mas nesta noite você veio para ouvir a palavra da cruz, você veio para ouvir Bíblia. Talvez você não está satisfeito porque o irmão Raio está pregando e está citando alguns versículos da Bíblia. Talvez eu estivesse falando alguma coisa, sem ele nem ver, você está até no reteté. Mas você está vendo que a palavra de Deus, ela se confirma. A maior arte da homilética ou da exegese, irmão, ela é baseada na Bíblia, porque a Bíblia se interpreta a si mesmo. Se você procura uma palavra de orientação, ela te dá. Se você procura uma palavra de consolo, ela te dá. Se você procura uma palavra para ser curado, ela te dá. Se você está em pecado gravíssimo e quer uma resposta de Deus, você pode ir na Bíblia que ela te dá. A Bíblia é a maior revelação de Deus para com o homem, e quem acredita levanta a mão e glorifica a Deus. Agora vamos entrar, irmãos, no ponto mais crucial, porque nós
pecado e que todos nós temos que enfrentar essa luta até Jesus voltar para levar a sua igreja. Sim, irmão, mas o que a Bíblia significa, o que significa, o que é cruz, ou o que significa cruz? Olha para o seu irmão e diz assim: o que é cruz? O que significa cruz? E pergunta: que lições espirituais a cruz tem para mim? Neste texto sagrado, Jesus ordena que cada discípulo tome a sua cruz e o siga. A cruz é símbolo do sofrimento transformado em vitória. A cruz é um dos símbolos religiosos mais antigos, usado principalmente, eu digo, pela Igreja Católica. Embora nem todos os cristãos a usem como símbolo, na subcultura gótica, este símbolo geralmente é uma representação do sofrimento, dor ou agonia. Uma das formas de ordenação à morte consistia em que, irmãos? Em atar ou pregar condenados em uma cruz, fazendo-os padecer terrivelmente. Olha o que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Paulo escreve dizendo assim, porque nada me propus saber entre vós, irmão. Eu não fui até vocês procurar saber da tua vida, da tua casa, do teu dinheiro, do que tu faz, do que tu está fazendo, do que tu ganha, do que tu deixa de ganhar. Mas ele diz, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, ele diz bem assim, porque nada me propus saber de vós, ou seja, de vocês, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Portanto, a cruz nos traz lições espirituais muito importantes. Amém? Glória a Deus. Então vamos para ver o que a Bíblia diz. Vamos ver o que significa a cruz. Na época em que Jesus foi crucificado, havia mais ou menos, talvez mais, 4 tipos de cruz. Mas eu separei 4, havia mais, mas eu separei 4 para falar para os irmãos. A primeira, a cruz de missa, ou cruz latina, que tinha uma forma de um T minúsculo. Segundo, a cruz de Santo Antônio, que tinha a forma de um T maiúsculo, conhecida também como a cruz comissa. Terceira, a cruz de Santo André, que tinha uma forma de um X, conhecida também como a cruz debuçada. E a quarta, a cruz grega, com uma viga horizontal no centro, semelhante ao sinal de adição, ou seja, como um sinal de mais. Jesus foi crucificado na cruz latina, que possuía 2 peças, a horizontal e a vertical, chamada de patíbulo, que pesava cerca de 50 quilos ou mais, e a peça vertical chamada de stipe crucis, que pesava cerca de 80 quilos, o que sugere que o peso total da cruz, com a peça do meio e a peça lateral, pesava cerca, mais ou menos, de 130 quilos para a cruz latina, em que Jesus foi crucificado. A parte que Jesus carregou pela via dolorosa até o Calvário foi a patíbulo, que é a do meio. Sobre este foi colocada a placa. Sobre esta foi colocada a placa e a declaração como Jesus o Rei dos Judeus, que está no livro de Mateus 27 e 37. Então, o que é a cruz? Ou o que ela significa? Cruz é um pilar vertical com uma viga horizontal, onde os condenados eram executados como no mundo romano. A cruz de tal consistia de galhos ou estacas vertical plantadas no campo de execução. O seu corpo se afilava até determinado ponto. O patíbulo era uma barra de madeira que pesava pouco mais de 56 quilos, com uma cavidade redonda esculpida no seu
Cristo. Símbolo ou emblema da cruz. A cruz é um símbolo de uma morte sobre a maior culpa. Atente para isso, tá, irmão? A cruz é o símbolo de uma morte sobre a maior culpa e a pior maldição. Diz que a cruz era um instrumento conhecido como punição mais cruel e vergonhosa emprestada aos gregos e romanos pelos fenícios, e a ela foram condenados entre os romanos desde o tempo de Constantino Grande. Os criminosos mais execráveis, os piores escravos, assaltantes, autores e cúmplices de revoltas e ocasionalmente nas províncias para o divertimento arbitrário dos governadores. Também homens justos e pacíficos e até mesmo os próprios cidadãos romanos. Por isso, a cruz para nós cristãos se tornou um sinal de que Cristo tomou sobre si a culpa, e assim pagou a penalidade pelos nossos pecados. Posso ouvir glória a Deus? E o que a Bíblia fala no Antigo Testamento sobre a cruz, irmão? No Antigo Testamento, a morte era por apedrejamento. Vamos ler o que diz no livro de Deuteronômio, capítulo 21. Deuteronômio, capítulo 21, a partir do versículo 20, ele diz assim, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde quanto mais, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras, até que morra, e tirarás o mal, olha só, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel ouça e tema. Quando também em alguém houver pecado digno de juízo de morte, e haja de morrer, e pendurarás no madeiro, e o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrará no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, porque que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então você observa que Jesus Cristo, sendo pendurado naquela cruz, ou seja, naquele madeiro, ele se tornou mais do que maldito por mim e por você, irmão. E às vezes nós não queremos dar glória a Deus, às vezes não queremos dar aleluia, às vezes nós se envergonhamos de falar do nome de Jesus, às vezes nos acomodamos até demais, irmãos, e esquecemos do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. E assim o corpo morto era pendurado sobre uma árvore ou uma estaca como uma advertência às pessoas. Este ato de pendurar o corpo em uma árvore era considerado como uma marca particular de maldição. Isto explica o texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Quem pode ler Gálatas 3:13? Este ato de pendurar o corpo em uma árvore era considerado como uma marca particular de maldição. Isto explica o texto de Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, ou seja, a cruz. A cruz significa estauros ou estaca, é também chamada árvore ou madeiro. No Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, a partir do versículo 30, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e o versículo de número 30, ele vai dizer: e Deus, o Deus de nossos pais, ressuscitou a Jesus, o qual vós matastes, pendurando-o no
capítulo 2 e o versículo 24. 1 Pedro, capítulo 2 e o versículo de número 24, ele vai dizer: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, ou seja, a cruz, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Aleluia! E relacionada à concepção do Antigo Testamento de profunda humilhação e vergonha, aqui pode ser vista a continuidade de uma ideia de vergonha e maldição expressa em duas culturas diferentes. Aquele que era condenado à crucificação era primeiro espancado ou açoitado com flagrão. Fixação era primeiro espancado e açoitado com um chicote com várias tiras de couro, em cujas pontas eram colocadas bolas de chumbo ou ossos de carneiro. Após este flagelo, a vítima nua era forçada a carregar o pesado patíbulo ou barra transversal da sua cruz ao lugar da sua execução. Então, além de apanhar, além de sofrer, tinha que andar semi-nu com um peso terrível até o local da execução. A intensidade dos sofrimentos de Cristo, até mesmo antes da sua crucificação, é revelada pelo fato de que, depois de uma noite de tortura e açoite, ele estava fraco demais para carregar a sua própria cruz. Ela foi colocada então sobre Simão de Cirene, que está lá em Lucas 23, 26. No Gólgota, os soldados devem ter lançado Jesus ao chão e esticado os seus braços sobre a barra para que fosse pregado. O algoz deve ter usado pregos fortes e grandes, de forma quadrada, cujos lados deveriam medir aproximadamente um terço de polegada, e dado um golpe entre o osso carpal ou o osso do pulso, na forma da altura da mão da vítima, não atravessando a palma, geralmente rasgado ou negro no mediano. Edward M.W. explica que o tecido da palma da mão não pode sustentar o peso do corpo e a vítima cairia ao chão poucos minutos depois de ter sido lançada. Ele ainda explica que os pés eram pregados pelos espaços do segundo metatarsiano, a fim de dar à vítima um degrau cruel para se apoiar. Era como se que na base da cruz, onde foi pendurado os pés de Jesus e pregado, era como se tivesse as mulheres que têm um salto alto sabem que o seu pé fica embaixo e a parte de trás aqui fica em cima. Então fizeram como um apoio para que ele apoiasse e a ponta dos pés fizesse mais movimento cruel para que ficasse até difícil de respirar. Então, a fim de dar à vítima um degrau cruel para se apoiar de forma que ainda pudesse respirar. De outra forma, o corpo sucumbido, pendurado pelos braços, entraria em um espasmo tetânico que impediria a exalação. A vítima então seria rapidamente sufocada devido à incapacidade de usar seus músculos respiratórios. Posso ouvir glória a Deus? Então, à medida que as horas se passavam, o corpo ficava banhado pelo suor, a sede se tornava intensa e a dor e o choque eram tremendos. Quebrar as pernas significa que a vítima não poderia mais se sustentar sobre o prego a fim de poder respirar, e assim ela morreria logo. Quem pode ler João capítulo 19, versículo 32 a 34? E a outro, com ele fora crucificado. Mas o
a Jesus, vendo os amor, Glória a Deus. não lhe quebraram as pernas. Como dos soldados misturou o dado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aleluia. Então, quando Jesus já estava morto, quando os soldados quebraram as pernas daqueles que haviam sido crucificados à sua direita e à sua esquerda, deram o seu corpo de misericórdia ao apunhalá-lo com uma lança do lado direito, do lado direto, chegando ao seu coração. Enquanto se descobre o que significa ser pendurado em uma árvore, na revelação do Antigo Testamento, e ser crucificado nos dias de Cristo, entende-se que uma das razões pelas quais a cruz era uma pedra de tropeço para os judeus, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 23, ele diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, versículo 11. Ele diz assim: eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado, não serve, não vale. Então, ele continua. Outra razão era que ela significava o que? A cruz, a total impossibilidade de justificação pelas obras, até mesmo ao manter-se a perfeita lei de Deus. Livro de Romanos, capítulo 9, versículo 31, ele diz assim, vamos ler o 30, ele diz assim: que diremos, pois? Que os gentios que não buscam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Ao mesmo tempo, para os gregos, com sua filosofia, a pregação da cruz era uma loucura. Contudo, ela libera o poder de Deus para salvar o homem e revelar a infinita sabedoria do Senhor. Quanto mais o crente entende o pecado, sua origem, natureza e poder, a queda do homem e a devastação resultante, mais ele enxerga quão maravilhosa e significante foi a morte substitutiva de Cristo na cruz. Amém? Então, quanto mais o crente entende o pecado, a sua origem, a natureza, o poder, a queda do homem, a devastação resultante, mais ele enxerga quão maravilhosa e suficiente foi a morte substitutiva de Cristo na cruz. Então, a primeira menção da palavra cruz na Bíblia está em Mateus 10:38, quando o próprio Jesus disse: e quem não toma a sua cruz e não me segue após mim, não é digno de mim. João 19:17, a Bíblia afirma: levando ele as costas, a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. E em João 19:19 diz: Pilatos escreveu também um título e pôs em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. João 19:25, o apóstolo João também escreveu: junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe Maria, a mulher de Clopas, e Maria Madalena. Em 1 Coríntios 1:18, Paulo escreve sobre o poder da mensagem da cruz, dizendo: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia. Em Gálatas 6:14, Paulo destaca a importância da cruz para o seu ministério, dizendo: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu, para o mundo.
capítulo 2:16, a Bíblia descreve a extraordinária obra realizada por Cristo na cruz, dizendo que pela cruz a inimizade entre Deus, entre o homem e Deus, foi destruída. Embora os irmãos lembrem em Gênesis, quando o Senhor Jesus disse que haveria divisão, haveria contenda entre Deus e os homens, haveria um espaço divisório entre ele. Cristo vindo na cruz, morrendo por nós, tirou esta barreira que nos impedia de se achegar a Deus. Aleluia. Então, ele diz que em Efésios 2:16 a Bíblia descreve a extraordinária obra realizada por Cristo na cruz, dizendo que pela cruz a inimizade entre Deus e os homens foi destruída. E em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 11, Paulo ainda afirma que Cristo sofreu a morte de cruz, para depois de ser exaltado com o nome acima de todos os nomes. Filipenses 3:18, Paulo, o grande teólogo da cruz, afirma: muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, irmãos, mas chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Em Colossenses 1:20, a palavra de Deus afirma: vendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo em todas as coisas. Tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. Em Colossenses 2:14, a Bíblia revela a nossa dívida impagável que Cristo quitou. Fez o quê? Quitou na cruz. Eu posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Em Colossenses 2:14 diz que Cristo quitou na cruz, ao afirmar que Cristo cancelou todos os escritos de dívida que havia contra nós nas ordenanças da lei, encravando elas na cruz. E para finalizar, fique de pé, em Colossenses capítulo 2, versículo 15, Colossenses 2:15, Paulo ainda escreve que Cristo despojou os principados e potestades e publicamente os expôs ao desprezo, fazendo o quê?
e te deixou de pé. Então adore ao Senhor, glorifique a Ele, exalte ao Cordeiro de Deus. Adore, 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 adore Ele. Não cesse de adorar, não cesse de glorificar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Neste momento o céu está aberto para ouvir o teu clamor. Neste momento o céu está aberto para ouvir o teu clamor. Quem sabe esta noite foi a noite que Deus te preparou para você vir até aqui para se humilhar verdadeiramente. Ele padeceu como você viu que eu ia aqui para você, irmão. Aleluia, ele sofreu, rasgaram o seu corpo, chicotearam. Ele padeceu e tu está se acabando aí, crente na mesmice, na miséria. Deus não quer isso para a tua vida. Deus quer algo novo para a tua vida. Que este velho homem venha morrer, que esta velha mulher venha morrer e que você venha ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. O Senhor está separando pessoas aqui para o ministério. O Senhor está separando pessoas aqui para uma grande obra. O Senhor está separando pessoas aqui para evangelizar, para pregar sem medo, sem vergonha. Ei, as pessoas não te dão devido valor, mas só Deus sabe a coragem que tu tem de falar. Só Deus sabe a coragem que tu tem de fazer. Só Deus sabe que quando tu se levanta para resolver, tu resolve. Aleluia. Sinta o Espírito de Deus te abraçando aí. Sinta o Espírito de Deus te tocando aí. Oh, a Bíblia diz, irmãos, que a mensagem da cruz é tão poderosa que o Espírito de Deus desceu confirmando a revelação de Cristo. E a Bíblia diz que o Espírito desceu, o céu se abriu e o próprio Deus rasgou o céu e disse assim, ó: eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Aleluia. Não tem outro nome, não tem Buda, não tem Maomé, não tem Allan Kardec, não tem Aristóteles, muito menos Platão, mas é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome, o nome que cura, o nome que salva, o nome que liberta, o nome que expulsa demônio, o nome que quebra a cadeia. A Bíblia diz: onde estiverem dois ou três reunidos, aonde? Não é no nome de Judas, não, não, não. É no nome de Maomé, não, não, não. É onde estiver dois ou três reunidos em nome de Jesus Cristo, aí ele se faz presente, aí ele se faz presente. Aleluia. Querido Deus, eterno Pai, obrigado pelas tuas palavras. Que o Senhor continue falando para conosco. Que a mensagem da cruz, Senhor, não venha perecer, mas que ela continue de pé, ardendo e queimando no coração de muitos. Oh, Senhor, temos que saber que o Senhor é amor, mas o Senhor é justiça. E que justiça seja feita, Senhor, porque muitos não entendem mais a pregação da cruz. Muitos não entendem mais. Embora no Antigo Testamento ela tenha sido uma maldição, mas o Senhor chegou transformando a maldição em bênção. Ei, Jesus entra na tua vida agora, quebrando toda maldição. Toda maldição hereditária, filho de tataravô para avô, de bisavô para pai, de pai para filho. Aleluia, que seria passado para a tua geração, para teu filho, para